E aí, meu nobre, bem-vindos a mais um React, meu nobre. Hoje já adianto, eu tô fanho. Eu fui no dentista, tá ligado? Pô, eu tô pra tirar esse aparelho, eu tô querendo muito tirar essa porra de aparelho. Aí a mulher lá, fui lá no tratamento do bagulho, a mulher pegou o elástico, velho, pegou uma porra do elástico, tacou nos grades de tudo, e agora eu tô sentindo meus dentes tudo puxando, cara. Que ódio que me dá. Eu me sinto agora, mano, como se tivesse botado o aparelho de novo, cara. É uma agonia, tava dando agonia esse bagulho. Meus dentes tá tudo sendo puxado, mano. Toda minha casa dentária tá indo tudo pra trás. Inacreditável, inacreditável. Mas enfim, a pedido de uma das pessoas que acompanha esse canal desde lá do início, lá dos primórdios, tá ligado? Uns 3 meses? Calma, deve ser uns 3 meses já que esse moleque, uma das 5 pessoas, tá ligado? Que me acompanha aqui. O futuro da humanidade. Eu me recuso a ler isso aqui. Todos os amanhãs, vai tomando o futuro. O futuro é a gente virar uns alienígenas, pelo que deu pra entender na thumb, mano. É isso aí, esse é o nosso futuro, virar uns aliens. Virar viado. Mas enfim. Também, caraca, eu fiz um post lá na comunidade falando sobre isso. Cara, eu fui tirar o lixo. Eu não comentei com ninguém. Por causa que eu sou. Eu bicho uma skin de alfa, tá ligado? Eu sou alfa, né? Fora da internet. Aqui, obviamente, pra fazer react tem que dar uma exageradinha, tá ligado? Pra dar aquela malemolência e tudo mais. Ah, meus hacks são falsos, meus hacks são forçados. É isso aí, meu madre. Mas enfim. Ontem à noite, cara, eu fui tirar o lixo, tá ligado? Estava no automático, tava normal, tava tranquilo. Pô, peguei assim, lixo do banheiro, pá, lixo da cozinha, eu amarrei tudo, comecei a andar pra fora pra botar no latão de lixo, tá ligado? E pegar o latão de lixo, porque, tipo assim, a minha casa é tipo assim, a rua fica aqui, a minha casa tem que subir, tipo, umas três escadas, tá ligado? Aí, tipo, quando eu for descer o latão de lixo, eu pego a porra do latão de lixo pesadão, tá ligado? Eu pego assim e vou descendo, tipo, treino de ombro. Acho que é. Isso aqui. Calma aí, tudo invertido aqui. Isso aqui é treinar? É de academia? Não, isso aqui é de pegar lixo. É de pegar lixo. Mano, tinha a porra de um saruê, mané. Tinha a porra de um gambá lá, camperando a minha lata de lixo. Eu peguei com o cu na mão, mano. Tipo, porra. Eu tô no automático, tá ligado? Eu já estava no apoio do automático. Aí do nada veio um bicho assim, ó. Cadê? Cadê? Olha essa porra aqui. Do nada, Saruê. Aqui, ó. Do nada. Eu chego e tem um bicho desse. E, camperando em cima da porra da minha lixeira, velho. Vai tomar no cu. Eu falei, caralho, que porra é essa aqui? Mano, e o pior, eu já. Fiquei cagado de medo, por causa que a porra Torê, ele é tipo, a segunda vez na minha vida que eu vi essa porra, tipo, pessoalmente. Que a primeira vez que eu era uma criança, tá ligado? Ficou eu, minha mãe, cheio de medo, porque esses matos aqui, às vezes aparecem uns bichos meio loucos aqui, tá ligado? Aí, um tempo atrás, apareceu um gabá desse, a minha mãe ficou como? Cheio de medo, tá ligado? E com o cu na mão também. Aí a gente ficou só camperando, a gente viu de longe a porra do rato demoníaco, satânico aqui. Mas enfim, mano, eu dava lá o bicho, eu fiquei como? Eu com medo dele, ele com medo de mim, um com medo do outro. Ficou tipo uma aranha, tá ligado? Um querendo o outro, mano. Mas enfim, não estamos aqui pra falar de Saruê. Vamos voltar pro React, meu mano. Vamos voltar pro React. Vamos ver. O futuro da humanidade. E eu me recuso a desse nome. Tomorrow Wolf. Enfim, bora lá, mano. Bora lá. Vamos ver essa porra aqui. É bem comum Ah, eu vou pensarmos tomar em café, hein? como Tô vai tomando ser o café. amanhã. Às vezes, dando um passo adiante, você pode pensar: onde é que eu vou estar daqui a um ano, daqui a 5 anos ou Ih, daqui a 10 sei anos? lá, não tô Mas lá. você sempre se Nem limita. ligo. Ninguém pensa onde eu vou estar daqui a 100 anos, Tá ou sequer morto. se eu ainda vou estar vivo. Está Além morto. disso, é bem mais comum as pessoas pensarem no individual. Dificilmente você se pergunta no dia a dia até onde a humanidade vai Ei, e não como que ligo. os seres humanos vão estar daqui a 100 anos, Não ligo. 1000 anos ou talvez até mesmo 1 bilhão de anos. Não ligo. Felizmente, Pra que eu eu quero não tenho a saber disso? resposta disso, mas um autor de livro chamado Cozeman tem uma história muito boa sobre isso. Então, querido espectador, fique confortável Ô, tá e venha comigo horrível esse nessa comer com jornada de essa crise porra de elástico na existencial minha da boca. raça humana. All Tomorrows, ou Todos os Amanhãs, uma crônica de 1 bilhão de anos das espécies miríades e os diversos infortúnios do homem. Nossa história não começa na Terra, mas sim em Marte.
Por centenas de toma. anos, os humanos trabalharam em terraformar o planeta vermelho. Usando sua tecnologia, Ficção, né? Ficção, eles então. criaram oceanos usando a água de cometas. Transportaram micróbios para criar ar respirável. A porra do Cauã que me recomendou o vídeo falou: Ô, o bagulho é sinistro. Vai lá, Jandinho, vê lá essa porra, tá sinistro. Sinistro pra nenhuma, porra. Conversa em mate bagulho? Ah, pelo amor de Deus, ficção. Tá com medo, Cauã? Você virou viado agora? Que porra é essa? Virou viado? De homofóbico pra viado? Que isso, Cauã? Que isso? Anos usando a água de cometas. Transportaram micróbios para criar ar respirável. E por fim, adicionaram plantas e animais geneticamente modificados. Eu tenho medo do Cauã. Assim, uma vez que todos esses processos foram concluídos e Marte se tornou um lugar habitável, os primeiros humanos começaram sua nova vida nesse novo planeta, só que agora colonizado. Okay. As pessoas de Marte criaram sua própria identidade e cultura, e por conta da baixa gravidade, seus corpos se tornaram altos e magros, a um ponto que eles pareciam até mesmo uma espécie diferente dos humanos da Terra. Os dois planetas viveram em paz por centenas de anos, até o momento que a tecnologia de Marte começou a superar a da Terra. Toda a tensão gerada disso resultou em algo que toda a raça humana já é bem familiarizada: guerra. Diferente dos filmes de ficção científica, a guerra interplanetária não era nem um pouco interessante, e ainda por cima era extremamente assustadora. Tudo era feito por máquinas que tinham seus movimentos milimetricamente calculados e trabalhavam ao redor de estratégias muito bem pensadas. Pior que é verdade, né, mano? Uma guerra de verdade, da realidade, uma guerra interplanetária deve ser a coisa mais broxante da história. Primeiro, por quê? Não tem som, então, tipo, não tem piu-piu. Pô, a graça do Star Wars é o quê? Ficar vendo piu-piu-piu-piu-piu. Aí vem o zão. A graça é essa. Não tem não tem explosão. Não tem explosão no espaço, então, tipo... Se você lança um raio de laser ou um foguete em alguma outra nave, primeiro que... Não, funciona. Eu ia falar que o foguete não funciona de fato. Aí eu não sei como é que caralho os foguetes vão, tá ligado? Mas enfim. Você dá um tiro assim, a nave ela não explode, ela só desmonta, tá ligado? Igual o Lego. Aí é a brocha, pô, aí é a brocha. Tais máquinas que conseguiram causar genocídio e destruição em massa foram as armas utilizadas para a morte de bilhões de pessoas, fazendo a raça humana quase ser extinta. Beirando a extinção, os sobreviventes da Terra e de Marte se uniram e criaram um plano para isso nunca mais acontecer. Para isso, a raça humana teve que mudar. Houve mudanças na sua economia, política e cultura, mas a mudança não termina apenas em ética e sociedade. Todo mundo o ser humano teve que mudar ele mesmo. A raça humana, seja ela da Terra ou de Marte, foi geneticamente modificada para se tornar um novo tipo de subespécie, o povo estrela. Uma reforma ao ser humano melhor, mais esperto e, o mais importante, adaptável para poder viver no espaço. Em algumas gerações, o povo estrela estava unificado e havia colonizado o sistema solar inteiro. É claro que, durante essa colonização, houve alguns problemas. Um exemplo foi alguns casos de crise de identidade. Esses planetas eram colonizados por máquinas automatizadas criadas por humanos. Essas máquinas realizavam todo o processo de terraformação nesses planetas desconhecidos e utilizavam material genético para criar pessoas para habitarem o lugar. Mas algumas colônias tiveram um problema em relação aos humanos se apaixonarem por essas máquinas, e isso resultou em várias mortes por conta de crise de identidade. Apesar desse acontecimento, a maioria das colônias prosperou, e assim, a humanidade viveu uma vida utópica, onde trilhões de pessoas viviam em paz comendo e todas as robô, colônias viviam em harmonia. Lógico. Durante o processo de colonização, a humanidade encontrou alienígenas. No entanto, nenhuma das raças era inteligente, o que levava a crer que eles eram a única espécie inteligente no universo inteiro. Durante essa exploração, os humanos encontraram um fóssil de uma criatura que era bem diferente dos demais habitantes daquele planeta. Ela parecia ter uma característica similar a um pássaro, e o mais estranho é que ele remetia a um dinossauro extinto na Terra. Muitos ficaram com dúvida de como esse ser, que era de origem da Terra, veio parar em um planeta tão distante. Por conta disso, houve um ressurgimento da religião, onde muitos afirmavam que isso era um trabalho divino, enquanto para outros, isso serviu como uma possível prova de que existem outros seres inteligentes no espaço. Mas aquilo que os humanos não sabiam é que esse achado era na verdade um mau presságio. A humanidade foi atacada por uma espécie chamada Ku, que era um nômade galáctico. Fudeu! Vamos ser atacados pelo cu, mano! Fudeu! Os cu! Fudeu! Verdade, um mau presságio. A humanidade foi atacada por uma espécie chamada Ku, que eram nômades galácticos que constantemente migravam pelo espaço, em uma missão fanática de refazer o universo, usando manipulação genética. Então, para os Ku, os humanos não eram seres, mas sim objetos com o único propósito de serem moldados. Quando o fóssil daquele dinossauro foi encontrado, um dos medos da humanidade era de existir uma raça como os Ku.
Mas o pior de tudo era que essa raça tinha toda essa tecnologia antes mesmo dos humanos sequer terem descoberto o fogo. Bicho tem uma a humanidade furadeira, não estava tá despreparada. Ela havia criado armas poderosas o suficiente para obliterar estrelas. Mas tudo isso foi inútil. E em apenas 1000 anos, os Skrull destruíram toda a civilização da humanidade. Mesmo nesse fim, alguns humanos ainda sobreviveram. Ou eu deveria dizer, algumas subespécies de humanos. Os Skrull, usando sua tecnologia de bioengenharia, remodelaram os humanos em várias subespécies estranhas e bizarras. Porra, não tinha um nome melhor não, cara. Viraram nada mais que ferramentas. Outros se tornaram bichinhos de estimação. E outros ficaram selvagens como animais. Esse império por cima dos humanos durou 40 milhões de anos, até que os Skrull foram embora, atrás de uma próxima vítima, deixando para trás uma humanidade quebrada e distorcida. Em pleno NoFap. Para darmos uma explorada nessas subespécies. Aos em um mundo onde ainda haviam construções Olha o genital dele! de uma cidade humana que agora só tinha o propósito de servir como uma lembrança de um tempo melhor que nunca irá voltar. Então o que? Os pênis? Viviam as minhocas. Os Skrull modificaram os braços e pernas desses humanos para pequenos apêndices, reduziram seus olhos e removeram a maior parte do seu cérebro. Durante sua vida inteira, as minhocas cavam seu caminho sem rumo. Se elas acham comida, elas comem. Se elas encontram outras minhocas, às vezes elas comem também, ou acabam reproduzindo. Em um outro mundo, haviam os titãs, gigantes que tiveram... Eu acho que até agora, eu acho que eu desliguei realmente meu cérebro, por causa que eu esqueci do que o vídeo se trata. Tipo assim, a lore dessa ficção. Show. Entendi. Com suas mãos amputadas e que o seu lábio inferior servia como uma tromba de um elefante. Inclusive, podia ser usado como uma mão. Os titãs eram uma das subespécies mais inteligentes. Eles adquiriram a habilidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Construíram casas, evoluíram práticas como agricultura, literatura e esculpir madeira, e contavam histórias de um passado vagamente lembrado. Mas tudo isso veio a um fim, até que uma era do gelo surgiu no planeta deles, e aos poucos, esses gigantes desapareceram para sempre. Indo para o próximo mundo, os humanos foram modificados para terem características mais selvagens. Eles se tornaram predadores, com uma aparência similar à de lobisomens e vampiros do folclore antigo. Mas para existir um predador, precisa existir uma presa. Tal presa que também era humana. As presas eram criaturas herbívoras com pernas similares à de pássaros. Mas o motivo dela ser uma presa é que essa subespécie teve sua mente distorcida a ponto de ser tão inteligente quanto o animal, enquanto os predadores mantiveram um pouco da inteligência humana. Os Mantelopes... Pô, mas, tipo assim, como funciona a evolução? A evolução foi pro caralho, né? A seleção, por causa que, tipo assim... enquanto uma... Vamos supor a evolução, pá. Os seres humanos, beleza. Chegou eu e você, em outro planeta. Pô, chegamos lá. Somos humanos. Aí, aparentemente aqui, um grupo se separou para um grupo de carnívoros e de herbívoros. Qual era a caralhada de vantagem dos herbívoros se tornarem herbívoros, sendo que eles vão ser caçados pelo outro grupo de humanos? A não ser que primeiro venha todos os humanos que chegaram nesse novo planeta fossem herbívoros, e desses herbívoros surgiram os carnívoros. Aí eu acho que talvez façam mais um pouco de sentido. Talvez. Não passavam de uma ferramenta para os Skrull. Seu propósito propósito era gravar coisas na sua memória. E para isso, eles contavam com uma mente completamente humana. Eles tinham noção completa do mundo ao seu redor, mas quase como se fosse uma forma de chacota, seu corpo era similar de um animal de rebanho, e para piorar tudo, eles estavam de mãos atadas. Porque mesmo entendendo tudo ao seu redor, eles não conseguiriam fazer nada. Até o dia que o fim misericordioso chegou para essa subespécie. Os Mantelopes cantavam sobre sua angústia e desespero, até mesmo criando religiões em volta disso. Mas centenas de anos se passaram e o cérebro dessa criatura regrediu para a mente de um simples animal. Todo o seu protótipo de cultura e sociedade melancólica se foi, mostrando o destino de um ser inteligente, mas que não possui a capacidade de usar sua inteligência. Aí é foda. Os pastores de lagarto tiveram sua senciência, ou melhor dizendo, sua capacidade de sentir sensações e sentimentos, removida pelos Skrull. O que por sua vez não é algo inteiramente ruim, já que eles não teriam a chance de sofrer da mesma forma que os Mantelopes. Essa subespécie sobreviveu por conta de simbiose com lagartos herbívoros. E apesar de ambas as partes terem benefícios disso, os pastores não evoluíram, eles apenas sobreviveram. No entanto, quem evoluiu por conta dessa relação foram os lagartos. Eles ficaram cada vez mais fortes e mais inteligentes a cada geração. Enquanto os Skrull ainda faziam experimentos com a raça humana, existia um imenso número de subespécies subaquáticas. Mas esse número foi abaixando drasticamente assim que eles foram embora. Mas uma dessas subespécies sobreviveu. Os nadadores viviam embaixo d'água e se alimentavam de peixes.
A única característica humana que restou neles foi os seus olhos e a sua comunicação, mas por conta de viverem embaixo d'água, eles não conseguiam se escutar. Bravo. Os Temptors eram literalmente decorações vivas. Na verdade, a sobrevivência dessa subespécie como um todo já é digno de um milagre. Dos mesmos criadores, tá ligado? Dos mesmos criadores de eu paro o tempo, porém a minha mente também para. Porém eu paro o tempo, porém meu corpo também para. Eu paro o tempo, porém eu paro o tempo por quê? 0,5 segundos. Se esconde de 2 metros de altura, feitos de carne, enquanto os machos eram esses seres pequenos que servem cegamente a rainha deles. Muitos deles eram controlados por feromônios ou até mesmo por comandos vocais vindo das fêmeas. O papel do macho nisso tudo era simplesmente de trazer comida e proteger a fêmea. Bravo! Mas em relação à reprodução, o macho mais forte e mais obediente era escolhido pela fêmea para entrar nessa área embaixo da terra. Fudeu, e assim, tem que ser manso? Floresta de Temptors se espalharam por esse mundo. Como é que... Mas infelizmente, da mesma forma que outra subespécie, essa veio a um fim trágico, onde um cometa fora de rota atingiu seu mundo, obliterando todos os seres. Os quebra-ossos pareciam com ogros e trolls da fantasia medieval, só que com um bico no lugar dos dentes. Eles se alimentavam apenas de carne podre e, estranhamente, eles se comunicavam defecando uns nos outros. Mas similar aos Temptors, estranhamente eles conseguiram evoluir bem, conseguindo chegar até o equivalente de uma era medieval. Tudo isso ia bem até o momento que eles ficaram sem carne podre para se alimentar. A sociedade não conseguiu se manter sem alimento, e assim, a subespécie inteira colapsou. E o canibalismo Quando os Ku atacaram, a minha narrativa pode ter feito você pensar que todos os humanos foram derrotados facilmente. E na verdade isso é quase verdade, exceto por pouquíssimas exceções. Como nesse mundo onde os humanos que habitavam ele conseguiram se defender 2 vezes dos ataques dos Ku, mas uma vez que foram derrotados, os humanos que viviam lá foram punidos e transformados em coloniais. Essa subespécie era nada mais que pele e nervos conectados. Eles viviam em colônias e eram usados e abusados pelos Ku como se fossem simples objetos. Para piorar a situação, sua consciência e inteligência foi mantida, então eles tinham total noção do que estava acontecendo e sentiam tudo. Quando os Ku foram embora, os Colonials foram deixados em seu mundo apenas existindo e desejando que fossem extintos. Mas por azar deles, essa subespécie viveu por 40 milhões de anos, se espalhando pelo mundo inteiro como se fosse um enorme cobertor feito de pele humana. Eu falei que havia subespécies subaquáticas, mas os Ku também criaram subespécies que conseguiam voar. Um desses seres foram os voadores. Eles possuíam um coração... que os nomes das espécies, eles são literalmente a coisa mais genérica de tank, tá ligado? Ah, os de água. Ah, eles são os nadadores. O cara nem teve a criatividade de falar aqui é um Pterohomus. Homo sapiens piteiro, tá ligado? Pô, nem pra fazer isso, botaram voadores. Porra, formato de estrela do mar que conseguia processar oxigênio tão eficiente que eles tinham energia suficiente para suportar o seu corpo na capacidade de voar. Inclusive, possui um cérebro similar de um ser humano. Eu sei que eu dei o exemplo de uma subespécie voadora que teve bastante sorte em relação à sua evolução, mas não foi o caso de todas. Os mãos melindrosas, ou balançadores de mãos, no caso de uma tradução mais pessoal, tinham asas que eram inúteis para voar, e ao mesmo tempo não funcionavam como mãos. O único uso dessas asas defeituosas era de balançar para indicar que ele estava disponível para reprodução. E, pateticamente, essa subespécie dançou e chacoalhou suas asas até o seu fim esperado. Alguns humanos tentaram se esconder nos subterrâneos na sorte de não serem encontrados pelos Ku. Talvez isso não seja surpreendente, mas eles falharam. Os Ku transformaram esses humanos no povo cego, uma espécie humanoide com características de rato. Para navegar no subterrâneo escuro, eles utilizavam a audição, o tato e gritos estridentes. Sua principal alimentação era de fungos e peixes. E durante o surgimento de sua sociedade, eles conseguiram evitar predadores e começar a criar habitats. Mas por conta de movimentos das placas tectônicas, todas as suas bases, por assim dizer, foram esmagadas. Em um mundo que a gravidade era extremamente alta, surgiu os Lopsiders. Essa subespécie assimétrica andava usando suas 3 mãos e usava o 4º membro como uma mão e ao mesmo tempo como uma espécie de antena. Apesar de algo que parece estar fadado à extinção, os Lopsiders prosperaram. Com sua inteligência, eles domesticaram algumas criaturas nativas do seu mundo e caminharam para uma civilização. Partindo para um cenário quase que oposto, em uma lua que possui uma gravidade incrivelmente baixa, os Ku criaram os Striders, essa subespécie alta e magra. Apesar de sua aparência titânica, os Striders eram bem delicados. Uma simples queda já era o suficiente para conseguir quebrar os seus ossos, mesmo estando em gravidade baixa. No fim, essa subespécie foi aniquilada por algumas galinhas que por 2 milhões de anos evoluíram em um predador mortal. Isso aí... Em um outro mundo, onde os humanos também conseguiram resistir aos Ku por um tempo, como punição, alguns humanos foram transformados em parasitas,
Existia uma vasta variedade desses parasitas. Alguns deles eram parasitas vampíricos, ambulatórios, que tinham o tamanho de tartarugas, enquanto outros eram bem menores e viviam presos aos seus hospedeiros. Vários desses parasitas tinham ciclos de vida tão elaborados que se tornaram extintos no momento em que os Skrull partiram. Mas alguns deles sobreviveram através de um processo de simbiose com seu hospedeiro que garantia benefícios para ambas as partes. Uma subespécie sobreviveu em um mundo composto por oceanos calmos e incontáveis ilhas. Os dedos de pescador se adaptaram usando seu dedo longo como um anzol para pesca e comiam os peixes usando seus longos. Eu nem conto aqui pra que esse dedo longo serve. Calma aí, meu nobre. Estão me chamando aqui, meu nobre. Estão me chamando aqui. Um minuto. Retornei. Era pra pegar um bagulho aqui. Mas enfim, continuando o vídeo. Longos focinhos cheios de dentes finos e afiados. Essa subespécie conseguiu sobreviver e evoluir ainda mais no futuro. Os hedonistas foram criados pelos Skrull para serem seus bichinhos de estimação. Eles viviam em um paraíso tropical lotado de frutas suculentas e com lagos de suco doce bacterial. Eles eram os únicos animais do planeta e viveram uma vida calma e sem preocupações. Não existia nenhum tipo de predador ou até mesmo outro animal para roubar sua comida. E em casos normais, isso resultaria em superpopulação, mas os Skrull projetaram essa criatura para reproduzir só depois de inúmeras tentativas. Então assim, a população se manteve instável e viveu lotada de prazeres. Partindo para um mundo diferente, os insectofagi eram uma subespécie adaptada para comer insetos. Eles tinham mãos com características de garras para cavar, línguas compridas para colher insetos e o rosto reforçado para resistir a mordidas. Assim, eles viveram suas vidas em seu mundo obscuro. O povo cego não foi o único a tentar se esconder dos Skrull. Alguns humanos fugiram de seu planeta e foram se esconder no espaço, criando suas casas dentro de asteroides ocos. Mas diferente do povo cego, eles conseguiram não ser encontrados pelos Skrull. Esses humanos se tornaram uma subespécie chamada de Spacers, e seus corpos foram se adaptando à gravidade zero. Seus membros cresceram e ficaram magros. Seu sistema digestivo foi pressurizado para que eles conseguissem se mover no espaço usando a flatulência que eles emitiam de seu esfíncter altamente evoluído. Sim, você não entendeu errado, eles se moviam no espaço peidando. A mudança nos seus corpos foi extrema, a um ponto que os Spacers jamais conseguiriam retornar para qualquer planeta com gravidade. Mas eles não se importavam com isso, e nem com os outros humanos que ainda viviam nos diversos mundos que haviam sido colonizados no passado. Todas essas subespécies viviam espalhadas na galáxia. Algumas foram eliminadas por erros próprios, outras foram aniquiladas pelo azar de estar no lugar errado na hora errada, enquanto outras conseguiram evoluir em civilização. Às vezes, isso tudo pode soar meio injusto, mas é porque realmente é injusto. Tudo isso já é fruto de milhões de anos de evolução humana para ser aniquilados por alienígenas em menos de 1000 anos. Mas a escuridão de todos esses destinos cruéis, a evolução não para, e aqueles que sobreviveram vão além. Voltando para o mundo quente em que as minhocas vivem, eventualmente essa temperatura baixou, permitindo que as minhocas pudessem viver na superfície. Aos poucos, eles foram preenchendo nichos ecológicos, evoluindo para predadores com físico de serpente e Por que tem um pênis aqui? capacidade de nadar, até que atingiram um nível de inteligência similar a de humanos. As minhocas, agora conhecidas como polvo cobra, possuíam um cérebro único em formato de espiral, e por conta dele, eles conseguiram ter uma compreensão melhor do mundo. Aqui, né, cara? Os pequenos apêndices de seus ancestrais que ficavam no lugar dos seus pés evoluíram para uma mão, e usando essa mão, o polvo cobra construiu vastas cidades com túneis interligando elas. Saindo da biologia, o polvo cobra adorava ler livros e escutar, entre aspas, músicas que eram tocadas através de vibrações no solo. Apesar da aparência estranha, o polvo cobra viveu uma vida bem normal, cheia de sonhos, felicidades e tristezas. Bem similar ao dos originais seres humanos. Os predadores evoluíram para o polvo assassino, por falta de uma tradução melhor. Suas garras evoluíram para uma mão com capacidade de agarrar, e seus dentes de sabre foram de uma arma natural para um órgão de exibição social. A sociedade do polvo assassino era voltada para a caça e foi construída em torno da violência. Então a história da sua civilização era repleta de guerras. Por milhares de anos, guerreiros nômades com vastos rebanhos de presas lutavam entre si ao redor do globo. Por conta desses combates, esse mundo se tornou repleto de ruínas de reinos e guerreiros caídos. Mas uma facção do povo assassino desenvolveu a agricultura industrial e rejeitou a violência da sua natureza e de seus ancestrais, na busca por um futuro pacífico e unificado. O povo assassino chegou muito perto de iniciar uma guerra global por conta de conflitos entre facções. Mas antes que algo dessa escala pudesse acontecer, o povo se reconciliou e sobreviveu. Por conta de viverem debaixo d'água, os nadadores tinham um grande problema para qualquer avanço de uma civilização. Eles não conseguiam criar fogo. Então eles tiveram que optar por um avanço alternativo.
Os nadadores, agora conhecidos como desenvolvedores, o problema é não criar grande fogo. problema para qualquer avanço de uma civilização. Eles não conseguiam criar fogo. Isso não é. Tipo assim, beleza, show, você não consegue criar fogo, mas o contexto. Dois nadadores, tipo, foda-se. Tipo, dane-se que eu não consigo criar fogo, eu tô na água, então, tipo, pra que eu vou querer criar fogo? Tipo, beleza, eu não vou conseguir desenvolver equipamentos e tudo mais, mas, tipo assim, dá pra usar outros meios, tá ligado? Tipo, geyser, usar, sei lá, o calor do geyser de alguma maneira, tá ligado? Pô, o criador desse bagulho não tem criatividade nenhuma. Então eles tiveram que optar por um avanço alternativo. Os nadadores, agora conhecidos como desenvolvedores de ferramentas, também por falta de uma tradução melhor, domesticaram Bravo. e modificaram outras criaturas marinhas e Criatividade construíram dos cidades homens. inteiras alimentadas por vida orgânica. Suas casas eram feitas de conchas e ossos vivos com luzes bioluminescentes. Suas televisões eram feitas de peles de cefalópodes. E até mesmo suas armas eram feitas através de moluscos que disparavam dentes como munição. Com esse avanço tecnológico na área de modificação genética, os desenvolvedores de ferramentas conquistaram seu mundo inteiro. Mas isso não foi o suficiente. Eles criaram naves espaciais vivas e partiram para as estrelas, na busca de encontrar outros mundos para colonizar. Os pastores de lagarto nunca conseguiram evoluir da mesma forma que essas outras espécies. Mas eu não posso falar o mesmo dos seus lagartos. Os lagartos criaram uma civilização e utilizavam os humanos como transporte, trabalho e até mesmo comida. Bravo. Apesar dos processos de simbiose que aconteciam no passado, esses lagartos não tinham nenhuma conexão com a humanidade. Mas a sua identidade cultural era bem similar à de um humano por conta da influência das antigas ruínas do Povo Estrela. E agora sua espécie passou a se chamar Saurosapiens. Mas uma coisa ficou bem claro para eles. O escuro era uma ameaça. E eles descobriram tudo isso sobre os acontecimentos passados da humanidade nessas ruínas. E por conta disso, temiam que eles poderiam retornar e fazer a mesma coisa com eles. Os coloniais, que haviam se espalhado por todo o solo de seu planeta, como se fosse uma espécie de coberta gigantesca, continuaram a se espalhar cada vez mais e mais, e apesar de desejarem a extinção, essa subespécie era bem resiliente. O tempo passou, e eles foram se organizando melhor e evoluindo, deixando de ser uma massa de carne homogênea, se fundindo com outros coloniais para se tornarem uma colônia. Essas colônias agora eram um novo ser. Haviam várias dessas fusões e cada colonial tinha um papel importante em relação ao funcionamento dela. A junção de um colonial podia garantir características novas para uma colônia, como conceder pés para garantir movimento, garras para segurar coisas ou até mesmo a habilidade de soltar veneno para atacar outras colônias. Mas entre todas as colônias, a que se saiu melhor. Sem falar da melhor evolução, né, cara? Ele ganhou o quê? Mais 4 pernas. Caralho, mano, olha isso aqui. Ô, cheio de imagens. O cara tava fissurado, mano. O cara. Isso aqui. Ou é feito do NoFap September na minha cabeça, velho. Não é possível. Melhor foram aquelas conhecidas como polvo modular. Esse tipo especial de colônia tinha a capacidade de constantemente trocar suas partes e se dividir. E eles trabalhavam juntos, como se todos fossem parte de um grande organismo. E assim, trabalhando juntos, eles conseguiram escapar de uma vida miserável como coloniais para uma utopia onde bilhões viveram vidas felizes, como o povo modular. Os voadores evoluíram para diversos caminhos diferentes, como predadores, herbívoros e até mesmo nadadores. Uma dessas subespécies lembrava cegonhas. Eles tinham pés versáteis para conseguir pegar peixes, e esses mesmos pés evoluíram para mãos articuladas. Nesse tempo, essa subespécie começou a desenvolver inteligência e construir uma sociedade. Agora conhecidos como Pterosapiens, esse povo voador espalhou suas ideias rapidamente pelo mundo e construiu uma sociedade igualitária, sem a existência de classes sociais rígidas. Suas cidades eram lotadas de torres enormes e poleiras. O pior é que eu... Agora eu só vou saber isso quando eu estiver editando, porque eu tive que cortar o bagulho, né? Mas eu acho, mano, que eu dei exatamente esse nome no React, não? Eles exploraram a energia nuclear e cultivavam agora seus parentes. No caso, os outros voadores que evoluíram para outras subespécies, com o propósito de obter alimento. Apesar de possuírem uma civilização próspera de Pterosapiens, ainda tinha um problema. Quando eles eram simples voadores, um dos motivos da sua sobrevivência era de seu coração incrementado que dava a capacidade de sustentar tanto a capacidade de voar quanto seus cérebros. Agora, como Pterosapiens e com tanto o voo quanto o cérebro extremamente evoluído, seu coração não aguenta manter esse corpo por muito tempo, então a maioria deles morre por volta da idade dos 23 anos. Ok. Apesar do seu mundo ter uma gravidade altíssima e esmagadora, os Lopsiders conseguiram construir uma civilização avançada. A tecnologia evoluiu a um ponto que eles foram capazes de ir ao espaço para fugir do seu planeta natal e da sua gravidade opressiva. Para sobreviver e se adaptar em outros mundos, os Lopsiders desenvolveram uma subespécie e conseguiram... Esse design aqui me lembrou aquele Argman
do... Caralho, do maninho lá que... O alienígena, o demônio lá que se fingia de Jesus, mano. Pô, qual era? Agora eu esqueci o nome do negócio. Tem música no canal, agora Queria esqueci. viver em gravidade baixa. Essa subespécie foi chamada de polvo assimétrico e teve bastante sucesso no seu papel. Esses novos seres se espalharam e partiram para novos mundos, livres de qualquer limitação em relação à gravidade, diferente dos seus ancestrais. O problema de tudo isso é que o polvo assimétrico não tinha a menor compaixão com os Lopsiders, mesmo sendo seus criadores. Então, eles exterminaram todos os seus ancestrais e seguiram como uma nova raça independente. Bravo. Da última vez que vimos sobre os parasitas, eles estavam sobrevivendo na base de uma relação de simbiose com seus hospedeiros, muitas vezes providenciando sentidos aguçados ou até armas naturais, como veneno. A evolução entre parasita e hospedeiro seguiu tão além que o corpo do hospedeiro evoluiu de uma forma que o seu corpo criou uma espécie de ninho natural, já esperando para ser ocupado por um parasita. Essa relação de dois seres se ajudando de forma igual não durou muito. O pior, mano, é que olhando pra essa porra, tá me dando agonia, por causa que pra onde eu olho... Nossa, que agonia! Pra onde eu olho tem um rosto, velho. Tipo assim, se você parar pra ver aqui, ó. Boquinha, olho, olho. Boquinha, olho, olho. Boquinha, olho, olho. Se você virar de... Mano, assim, boquinha, olho, olho. Se você virar de ponta cabeça, tá ligado? Parece que é 2 nariz e uma boquinha e um olho, olho. Mano, quanto mais olha, mais informação tem. Tá me no gatilho. Os hospedeiros foram se tornando cada vez mais e mais como marionetes para os parasitas, se tornando controláveis através de toques e sinais de olfato. Isso também não durou muito, porque os parasitas criaram uma civilização e com sua tecnologia não havia mais necessidade de ter hospedeiros. No entanto, os parasitas, agora chamados de simbiotes, mantiveram seus hospedeiros como uma forma de tradição e comodidade. Muitas vezes, eles usavam um hospedeiro para ir trabalhar e quando chegavam em casa mudavam para um outro hospedeiro, para se sentir mais confortável. Brabo! Os dedos de pescador continuaram evoluindo em um ambiente lotado de ilhas. Tais ilhas que garantiram a evolução desse povo das mais diversas maneiras. Uma dessas rotas evolutivas foi o povo veleiro. Os seus dedos compridos se tornaram velas para viajar pelo oceano sem esforço. Sua língua agora é utilizada para pegar peixes, e depois de certo ponto ela criou uma bifurcação e se articulou para se tornar mãos. Seus cérebros também evoluíram com o tempo, já que era necessário ter inteligência para navegar nos oceanos e localizar suas presas. Esse foi só um dos exemplos de evolução do dedo de pescador. Na água ainda. E por conta de viver em um mundo lotado de ilhas, foi bem difícil de todos se reunirem e criar uma civilização. Na verdade, o que surgiu por conta dessa variedade de criaturas foi uma competição feroz. Dentre as subespécies, o povo veleiro foi o vencedor nessa corrida evolutiva. Só que mesmo triunfando entre as outras evoluções, eles começaram a competir entre si. Todo esse cenário era bem similar à época das grandes navegações e da pirataria que existiu no mundo original dos humanos. Essas lutas se mantiveram até que um grupo do povo veleiro se tornou poderoso o suficiente para unificar o mundo e trazer a paz. Como já foi visto muitas vezes durante os anos, nada dura para sempre. O paraíso que os Ku haviam criado para os hedonistas chegou a um fim. A atividade geológica desse mundo levantou nuvens de poeira que bloquearam o sol e causou a morte de quase todos os hedonistas. Apenas um pequeno subconjunto desses seres sobreviveu, os Satyriaks. Os Satyriaks conseguiram escapar do problema de reprodução dos seus ancestrais e começaram a trabalhar na busca de criar uma civilização. Quase como se fosse uma herança vindo de seus ancestrais, a sociedade dos Satyriaks manteve sua busca pelo prazer, fazendo com que constantemente houvessem festivais, concertos e até mesmo encontros ritualizados amorosos em grupos. Toma. Similar ao ditado "você é o que come", os insectofagi começaram a aparecer cada vez mais e mais com insetos. O bicho com a cara toda chupando, né? Olha, mano. Isto que era antes um couro com o propósito de aguentar mordidas de insetos, tornou duro e se misturou com seu queixo. Suas mãos e seus pés se transformaram em pinças e seu cérebro desenvolveu inteligência. Da mesma forma que outras espécies, os rostos de inseto criaram uma civilização, mas logo eles foram atacados por alienígenas desconhecidos. Disso, surgiu uma guerra tanto em solo quanto em órbita que acabou com a vida de muitos. No entanto, os rostos de inseto foram vitoriosos. Só que esse acontecimento deixou sequelas. Eles ficaram traumatizados com o encontro de outras raças, e isso criou um medo xenofóbico e patológico de outras espécies. Xenofobia? Então, uma vez que todas as outras subespécies humanas começaram a interagir entre si, os caras de insetos se mantiveram em silêncio e fugiram da galáxia. Eles são meus ídolos. Os Spacers foram cada vez mais e mais se parecendo com alienígenas da antiga ficção científica humana. Por conta de terem adotado o vazio do espaço Olha o tamanho do pau dele! como sua moradia.
Seus dedos cresceram mais e se dividiram em membros menores ainda. Suas pernas atrofiaram, já que eles se moviam no espaço usando seus peidos. Bicho, né, e seu cérebro expandiu a um ponto que qualquer pensamento desses seres era incrivelmente mais complexo do que qualquer outro humano poderia entender. Os Spacers, agora conhecidos como asteromorfos, expandiram para todos os sistemas estelares da galáxia. Um detalhe é que durante essa busca por colonização, em nenhum momento eles interferiram com outras subespécies humanas. Os asteromorfos não tinham necessidade de planetas. Eles viviam nas bordas dos sistemas estelares, apenas assistindo tudo, como se fossem deuses alienígenas. Todas essas subespécies de seres humanos, depois de terem estabelecido suas respectivas civilizações, começaram a entrar em contato entre si. O povo assassino entrou em contato com Satyrias. Nisso, os desenvolvedores de ferramentas também apareceram. E aos poucos, todas essas subespécies criaram uma linha de comunicação. Elas não se encontravam pessoalmente por conta da distância, mas trocavam informações e conhecimentos. Uma dessas informações foi sobre as ruínas do Povo Estrela e dos Ku. Todas as subespécies tinham noção dos acontecimentos passados envolvendo a humanidade e todos temiam que tudo aquilo poderia se repetir. Os caras de inseto nunca fizeram parte dessa aliança por conta do seu medo de outras raças. Mas existe uma outra subespécie avançada que também não participou disso. E, inclusive, foi o motivo de muita destruição e do fim dessa aliança. Os caçadores de ruína não são muito diferentes das outras subespécies que sofreram por conta dos Ku, mas no mundo em que eles viveram, as cidades do Povo Estrela não foram completamente destruídas. Tá ligado? Então isso permitiu que os caçadores de ruína tivessem um contato com o resto da tecnologia avançada, e isso acelerou sua evolução em um ritmo perigoso. A tecnologia avançava em um ritmo tão acelerado que a estrutura política e social não conseguia acompanhar. Chegou um ponto que eles acabaram quase se autodestruindo em uma guerra nuclear. Os caçadores de ruína evoluíram de uma forma fanática. Eles acreditavam que por ter recebido essa bênção de possuir a tecnologia de seus antepassados, eles eram os verdadeiros descendentes do Povo Estrela. Essa loucura chegou a um ponto em que eles acreditavam que ninguém mais, além deles mesmos, deveria ser capaz de chegar ao nível tecnológico que o Povo Estrela havia chegado em seu ápice. Então, quando as outras subespécies foram se reunir em uma aliança, os caçadores de ruínas recusaram sua participação. Além de tudo isso, os caçadores de ruínas tinham um problema. Seu sol estava se expandindo e ameaçava destruir seus mundos. A resposta deles foi utilizar sua tecnologia para abandonar seus corpos orgânicos e substituí-los por máquinas. Eles se tornaram Gravitals, esferas metálicas flutuantes que possuíam a capacidade de moldar o ambiente ao seu redor usando campos de gravidade. Eles eram inteiramente mecânicos, mas ainda possuíam mentes humanas codificadas em computadores quânticos. Caralho, então mesmo... mas como assim, velho? Porra, beleza, tecnologia, beleza, show. Mas, tipo, de um bagulho orgânico vira maluquice já, mano. Já virou maluquice já. Olha que eu tô assistindo aqui. 27 minutos. Porra, mas tipo assim, eu tava achando da hora, tá ligado? Eu pensei que, porra, vai começar a guerra, vai começar uma caçada, tá ligado? Trilha 2, tá ligado? Porra, já ia falar, pô, meus heróis. Brincadeira. Mas enfim, virou maluquice. Parecendo máquinas, as ambições humanas ainda existiam. E o problema disso é que as ilusões também. Os Gravitals começaram a eliminar toda a vida, e as outras subespécies humanas não foram capazes de pará-los. Seus métodos envolviam ir até um mundo de subespécies humanas e bloquear seu sol com algo que lembrava um pano preto. Isso causava a morte das criaturas no mundo, mas se ainda resistissem, eles terminavam tudo arremessando asteroides contra o planeta. O motivo de utilizar técnicas tão não humanas é que os Gravitals não enxergavam os outros seres como pessoas. Para eles, as outras subespécies não eram nada mais que algo comparável a moscas. Uma por uma. Bravo. Cada uma das raças da aliança foi caindo. Mesmo depois de anos e anos de evolução para chegar até esse ponto, todo o seu progresso e seu povo foi obliterado do mapa. Fazer isso? Os rostos de inseto conseguiram escapar da morte apenas para acabar como prisioneiros dos Gravitals. Eles foram usados como cobaias de múltiplos experimentos biológicos por milhões de anos. Sua forma foi tão modificada que os rostos de inseto não eram nem capazes de ser chamados de polvo. Nesse ponto, a única característica que havia em comum entre dois humanos dos rostos de insetos era que ambos eram orgânicos. Eles foram modificados pelos Gravitals de forma sádica. Muitos deles foram desfigurados para parecer nada mais que uma decoração e suas capacidades modificadas para fazer apenas o que os Gravitals queriam. Um exemplo era um desses seres ter uma garganta modificada para conseguir cantar apenas uma música e servir como uma espécie de tocador de música orgânico. E uma vez que esse ser não servia mais, os Gravitals reciclavam ou remodelavam eles. Talvez a melhor forma de entender isso seria comparando eles a um computador, envolvendo todo esse processo de trocar as peças da máquina. Apesar dessas práticas sádicas, os Gravitals foram mudando de pouco a pouco. Um grupo de Gravitals voltados para a religião e filosofia afirmavam que todas as formas de vida tinham o direito de viver. Eles criavam formas de vida humana inteligente que tinham a capacidade de pensar por conta própria, e alguns deles até se apaixonavam por suas criações.
Isso dividiu os Gravitals entre aqueles que tinham os velhos costumes fanáticos e aqueles que tinham respeito e apreciavam a vida. Então, na tentativa de unificar seu povo, eles foram atrás de um inimigo novo em comum. Por milhões de anos, os Gravitals e os Asteromorphs observavam um ao outro preocupados em uma possível guerra entre eles. Tal guerra que acabasse terminando ambos. Mas por conta dessa divisão na sociedade... Pô, mano, mas em teoria, os Astromorphs, eles têm vantagem, né? Por causa que, tipo assim... eles têm vantagem do espaço, tá ligado? Por causa que eles não precisam estar em... Eu acho que isso é verdade, né? Se os astromorfos forem pra um planeta, eles morrem, né, mano? Aí eles fazem um L. Mas, tipo assim, em quesito de quantidade, eu acho que não existe tantos Gravitons quanto os asteromorfos, já que os asteromorfos estão mais no planeta todo, tá ligado? Então, tá. Os Gravitons iniciaram essa guerra. O conflito durou milhões de anos, mas no fim, os Asteromorphs saíram vitoriosos e derrotaram os Gravitons. Não só contentes com a vitória, os Asteromorphs decidiram consertar tudo que os Gravitons haviam destruído. Eles resgataram seres aprisionados pelos Gravitons e construíram um novo mundo habitável para poderem viver. Agindo como se fossem deuses, os Asteromorphs trouxeram vida para todos os mundos que haviam sido destruídos por conta da guerra. No entanto, eles não tinham interesse em alguma dessas raças acabar repetindo os passos dos Gravitals. Então, para lidar com isso, eles criaram uma subespécie chamada de Terrestrials, que era uma versão simplificada deles mesmos. Esses novos seres viviam nesses novos mundos e tinham o papel de reis, profetas e cuidadores, com o único propósito de guiar tais mundos para um caminho sábio. Claro que isso não foi perfeito. Às vezes os humanos desses mundos se rebelavam, então esse mundo era destruído. Outras vezes, o terrestre acabava se corrompendo, mas apesar desses casos, os humanos se espalharam por vários e vários mundos, e formaram um gigantesco império galáctico. Apesar de terem perdido a guerra, alguns Gravitals ainda existiam. Os Asteromorphs acharam que era uma boa ideia ter seres mecanizados para lidar com certas situações. Mas para criar um limitador, eles removeram as armas gravitacionais e modificaram a mente dos Gravitals para diminuir a chance de rebeliões. Os novos Gravitals, agora conhecidos como Novas Máquinas, tinham corpos nanotecnológicos que podiam se transformar em qualquer forma. Em certo momento, eles se tornaram cidadãos desse império, mas sofriam de discriminação, já que ninguém mais confiava em máquinas depois do acidente com os Gravitals. Mas afinal, depois de tudo isso, o que aconteceu? O Império Humano seguiu próspero. Ele entrou em contato com outras espécies que tinham histórias tão complexas quanto a dele. Aprendeu a utilizar e moldar o espaço ao seu favor, e até mesmo depois de bilhões de anos, encontraram a Terra e voltaram para lá, só para terem um choque que, da mesma forma que a Terra não reconhecia os humanos, eles também não reconheciam. O fim dessa história não é importante. Em certo momento da história, os humanos desapareceram. Vai ver, uma guerra aconteceu que parece ser algo atrelado à natureza humana a esse ponto, e por conta dela, todos os humanos foram erradicados. Ou talvez eles conseguiram avançar para um plano acima deste, se tornando criaturas complexas demais para me dar o trabalho de explicar. Mas como eu disse, nada disso importa. Ser humano não é sobre o fim. Ideais absolutos sempre levaram a humanidade para suas piores atrocidades. Com o fanatismo dos Gravitals, que era comparável com o Skrull, que levou o próprio ser humano a assumir o mesmo papel de aliens anciões sádicos, na busca por algum tipo de futuro perfeito ou meta final que na verdade só traria desgraças. Então quando eu conto para vocês sobre a história dos humanos, pense no presente. Pense em como era excitante a primeira vez de um Satyria que indo para um concerto, ou de alguém do povo assassino que carregava tanta violência e sangue no seu passado, mas que hoje pode descansar em sua casa ouvindo sua música favorita. Acho que o que eu quero dizer com tudo isso é que aquilo que você faz hoje molda o amanhã, e não o contrário. Caralho. Então aprenda a amar o hoje e aproveite todos os amanhãs. Mó voltão pra chegar nessa conclusão, que qualquer dúvida em relação a mais informações sobre o autor, sobre a obra ou sobre como é que eu tirei a ideia pra fazer todo esse vídeo, tá tudo na descrição aí, tudo certinho. Show. Só dá uma checada. E por fim, deu um trabalhão fazer tudo isso. Foram páginas e páginas de tradução e maneirismos que eu incorporei no roteiro pra tentar melhorar a narração. E eu confesso que a edição não foi nada demais, mas acredite em mim quando eu digo que isso deu muito trabalho. Ok. Mas no fim, se você conseguiu aproveitar a história e eu consegui te manter engajado nela até o final, todo esse trabalho valeu a pena. Então, se você me escutou até aqui, um obrigado. Fique bem e nos vemos na próxima. Show, legal, bacana. Pô, imagina o trabalho que deve ter dado essa porra mesmo, pô, porque traduzir o bagulho, ler os bagulho tudo, tá ligado? Porra, deve ter sido um saco. Mano, mas no geral, mano, ó, já adianto. Eu sou 100% honesto, tá ligado? Eu sou 100% honesto. Chegou um momento do vídeo, mano, que eu não tava nem aí.
Daqui pro... Chegou um momento, tipo assim, meu cérebro ele só desligou. Eu falei, porra... Chega de Drax, chega desses aliens, o que eu tô assistindo? Tá ligado? Não sou inscrito do canal do Zedinho, pô, eu assisto vários vídeos do Zedinho, velho. Eu conheci o Zedinho, inclusive, pelos vídeos de Copy and Delay. Mas enfim, mano, eu não tenho muito o que comentar não, mano. Basicamente, essa história de ficção, meio malucona, tá ligado? Meio bizuteté das ideias, mas enfim, mó voltão, pra chegar na conclusão que a gente tem que fazer por onde. Mó de colagem, mano. Mó de colagem. Não era mais fácil, porra. Pegar filosofia e, porra, tem caminhos mais fáceis. Não precisa ir pro espaço, meu nobre. Não precisa ir pro espaço. Mas enfim, ó. Achei meme. Achei meme não o vídeo do Zedinha, claro. Mas tipo, a ideia, tá ligado? Tipo, o bagulho. Achei meio meme. Meu merda. Achei merda. Desses chegam os alienígenas do nada, mudar os bagulho tudo. Aí começa a surgir uma nova civilização do espaço. Pelo menos não foi pra minha bolha, tá ligado? Não foi do meu agrado. É isso aí, não foi do meu agrado. É isso aí, falo mesmo, eu falo a verdade. Eu falo, tô comprometido com a verdade. É isso aí, não me julguem. Mas enfim, esse foi o react, espero que tenham gostado. Deixa o like se é pra tudo mais. Falou, manobre. Te vejo no próximo react. Fui.